Olá, que bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. Como é que foi a tua semana? Creio que foi uma semana muito boa, que Deus tenha te abençoado. Mas é muito, muito, muito bom para nós a gente saber que você está aí do outro lado, esperando esse momento, esse dia, esse horário, que é horário especial nosso. Horário que a gente vai falar da lição que está maravilhosa. Lembra a lição da semana passada? Semana profunda, né? Uma lição profunda. E cada dia mais, João está trazendo um pouquinho mais de conhecimento para nós da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Temas do livro de João. Se você não tiver a lição ainda, dá tempo, a gente manda para você, ou para o Zap, do jeito que você precisar. Chama aí, peça, Kevin vai deixar aí o recadinho para vocês, manda aí nesse número aí, nesse WhatsApp, o que você precisa, teu pedido de oração, pode mandar para também um abraço, né, Kevin? Pode mandar abraço para nós, né? Se quiser mandar dinheiro, brincadeira, tá? Mas pode mandar abraço, pode mandar o alô que você quer que a gente dá aqui, que a gente está junto. Certo? Você aí, nós aqui, levando, trocando conhecimento, tá? E eu estou com uma dupla aqui famosa hoje, uma dupla fantástica. Como é que vocês estão, meus amigos? Bem. Tudo jóia? Claro, muito bem. E você? Eu estou bom demais. Rapaz, não acredito. Hoje ele tá que tá, hein? Tu cuida, Rafael. Como é que tá, pastor? Tá bem? Graças a Deus. Vivendo pela graça, um dia de cada vez, na certeza da misericórdia do Senhor todos os dias. Amém. Eu acho que o senhor trouxe o microfone um pouquinho mais para o teu lado aqui, ele vai pegar melhor. Aí não precisa ser muito, não, que o senhor é que nem eu, o senhor consegue falar bem. Ok. Bem alto, né? E você, meu amigão, como é que tá? Bem também, graças a Deus. Uma semana de luta, mas de vitórias. Com certeza que Deus cuidou de cada um de nós, né? Na semana passada, eu falei uma coisa, que nós estávamos todo mundo felizes com os bichos, porque começou a nossa temporada de chuva, né? Que benção, né? Pastor, já tinha passado uma época de seca assim tão grande, o senhor morou ou não? Rapaz, inclusive eu voltei onde eu morei há poucos dias atrás, uma semana, né? E a seca lá, rapaz, também os rios tudo quase que acabando. A sensação é que uma hora eles vão acabar mesmo, viu? Nunca vi uma seca tão grande. E é tão bom quando Deus manda uma chuvinha, né? Sim. Olha como Deus é maravilhoso, esse Deus que a gente crê, esse Deus que João está apresentando para mim, para você, tá bom? Agora é aquele momento lá que a gente gosta muito. Hoje o nosso pastor Fiuza, vai fazer oração. Enquanto ele estiver orando, por favor, interceda juntamente conosco por você e por nós, para que Deus nos ensine muito hoje e também para que Deus faça com que as nossas carências, nossas necessidades, aquilo que for bom para nós, e a gente está desejando, só aquilo que for bom, se cumpra em nossa vida. Tá bom? Nós vamos estar aqui o Kevin, você, Rafael, pastor Fiuza e eu, junto contigo, tá bom? Tu ora para nós, pastor? Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, nesse momento em que estaremos estudando a lição da Escola Sabatina, com uma mensagem tão importante, falando sobre a importância do Messias na nossa vida, nós queremos, ó Deus, pedir para que o Espírito Santo ele encontre um lugar especial para que o seu papel ele possa se realizar em nós, nos convencendo, nos orientando, nos dirigindo, e que a sua bênção repousa sobre cada um dos teus filhos que nesse momento estão conectados conosco para juntos ouvir a tua voz. Amém. Nos abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição 4 tem o tema o seguinte: testemunhas de Jesus como Messias. Qual é a importância? Não sei se vocês alguma vez já passaram por algum problema que teve de precisar de testemunha. Qual é a importância de se ter uma testemunha verdadeira? Já tiveram algum rolo ou não? Eu não me lembro de nada específico assim. Eu me lembro de algum momento em que eu participei de um júri e as testemunhas elas são fundamentais nesse momento, né? Porque elas são pessoas geralmente que viram, e nesse caso se chama testemunha ocular, aquele que presenciou o fato. Ele tem um papel importante, um peso significativo, né? E a lição dessa semana vem falando que teve testemunhas que viram Jesus como Messias. Olha que coisa interessante. Eu já precisei de boas testemunhas, sabe? A gente que trabalha com empresa, com indústria, já fui testemunha de alguém, já precisei de testemunha. Então, como é importante quando você tem uma testemunha que traz a veracidade do caso. E quando João trata esse assunto no livro de João, João dá alguns nomes de pessoas com reações fantásticas, né?
mostrando quem é Jesus. E o nosso verso de hoje é um verso muito interessante. Em verdade, desculpa, deixa eu olhar aqui para você, aqui direitinho nos seus olhos, pega a sua Bíblia, ou pega o seu smartphone. Onde é que mais tem Bíblia? No computador. Onde você tiver a Bíblia aí, pode abrir em João 3, verso 3. Diz assim: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu acredito que eu e você temos a necessidade e o desejo de não só ver, mas estar presente no reino de Deus. E já agora nós vamos introduzir a lição, e a lição vai ajudar com que a gente entenda melhor esse verso. Vamos lá. A parte de domingo, Rafael, fala de João Batista. Como é que João Batista, assim, ele já era meio estranho, né? A Bíblia diz que ele vestia camelo, né? Como é? Pele de bicho lá. Era camelo mesmo, né? De camelo. De camelo. E comia gafanhoto. Eu pensava que era esses gafanhotos que voam. Até estar presente lá, né? Um dia eu fui lá, daí esse é o gafanhoto do deserto. Eu falei, pô, esse negócio, eu pensei que era bicho. É uma planta, né? É uma planta. Então ele vivia. Como é que João se relacionava com essa ideia de Jesus e ele, sabe, assim, essa questão de Jesus como Messias? Interessante que João, ali, ele era pouco mais velho que Jesus, né? Mas ele sabia que o propósito da vida dele era falar de alguém que viria depois dele, que era muito maior de que todos que estariam nessa terra, que é o próprio Messias, né? O Filho de Deus. E para ele era muito importante, porque o papel dele era o quê? Mostrar o caminho, mostrar para as pessoas, abrir a mente e o coração daquelas pessoas daquela época para um Messias que viria para salvar aquele povo, né? Interessante. Pastor, é importante a vinda de João, né? Me parece que tem na profecia, a profecia sobre ele, né? Sim, Isaías, ele já declara a vinda de João, né? Ele foi preparado para preparar o caminho do Messias. Ele veio com uma missão específica, né? E eu acho interessante que ele se intitulava alguém, né? Ele não se intitulava o principal, não. É isso que eu acho interessante em João. João, ele veio movido pelo Espírito Santo para o cumprimento de uma missão. Todas as pessoas que se colocam à disposição de Deus, de ser instrumento nas mãos de Deus, elas precisam, dia a dia, vencer o egoísmo, não é? Ter humildade. E isso não significa que as pessoas vão se tornar perfeitas. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores por natureza, mas nós vamos lidando com isso dia a dia, entende? Quando erra, tem que aprender a reconhecer os seus erros, né? Isso é importante no processo. E João, ele era espetacular, porque ele não se envaideceu em momento algum. Quer dizer, quando as pessoas jogavam para ele dizendo assim, tu és o Messias, não é? E ele já deixava bem claro, ele não tinha rodeio para dizer eu não sou, não é? Aquele que vem, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, quer dizer, eu sou a voz que clama no deserto. Então, assim, ele tinha uma missão, ele sabia quem ele era. Aqui está um ponto importante, quando nós sabemos quem nós somos, podem até bater em nós, o que quiser, né? Pode fazer o que quiser. Quando você sabe quem você é, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. É interessante, Rafael, isso que o pastor falou, porque normalmente o pessoal fala palavrão com a mãe da gente, né? E às vezes a gente jogava futebol, não sei o quê. O técnico, os amigos mais velhos, via que nós estávamos começando a ficar nervoso. Aí olhava para a gente aqui, vem cá, quem é você? Não, eu sou o Jeff. Quem é a tua mãe? Maria. O que tua mãe faz? Não, minha mãe. Então não se preocupa com o que eles falam. Como é isso importante na vida de João, né? Com certeza. E João sabia bem o propósito, igual o pastor falou, o propósito para que ele veio. Foi apenas para proclamar da luz que viria após ele, né? Ele veio apenas para ali abrir o coração, eu falei, o coração daquelas pessoas para o Cristo que viria, né, para salvar eles, né? Rafael, eu vi que você preencheu. Olha como está bonito lá, pastor, a lição dele. Claro, estudioso. Eu achei legal essa pergunta 12, ela está até aqui, já com uma última pergunta do dia, que diz o seguinte: como o Evangelho de João usa esses versículos do profeta Isaías, que fala, né, que haveria uma voz, né? Como João usava aquilo quando ele tratava de si? Interessante que ele, assim, João, ele entendia que
ele apenas estava ali preparando o caminho para o Cristo. Aqui eu marquei aqui, ó, para que a glória do Senhor se manifestasse. O interessante é que o pessoal daquela época, eles esperavam um Messias diferente de qual o João estava pregando. A mensagem dele era muito importante, porque João pregava algo que não estava ali de acordo com a vontade daquele povo. Mas aí ele pregava a verdade, né? Que era o Cristo que viria para libertar eles de algo que não era ali a vontade deles, mas que era a vontade de Cristo para salvar aquele povo, a humanidade do mundo, né? Eu acho que hoje para nós é difícil entender esse negócio, preparar caminho. Preparar caminho para nós, pastor, o caminho, o asfalto já está ali, a estrada está aberta. O que é esse significado? Se a gente pegar o exemplo da época e trazer, como é que eu faço para entender melhor isso, pastor? É porque naquele período, quando os reis eles iam a determinado lugar, já ia um grupo na frente preparando o caminho. As estradas eram bastante cheias de buraco. Hoje também tem em alguns lugares, tem. né? Até na Fernão Dias te paga. Mas quando o rei hoje vai a algum lugar, geralmente ele vai de avião, de helicóptero, de outras formas. Naquela época, não, ele ia com as suas carruagens, né? E aí é um grupo preparando o caminho. Então, essa é a ideia. Por que o caminho precisava ser preparado para a vinda do Messias? Porque os seres humanos, por isso que a Bíblia diz assim, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, assim, nós temos uma mente finita. E a nossa mente ela está muito voltada com a realidade do nosso dia a dia. Então, o que eles esperavam? Os judeus esperavam o livramento do jugo romano, né? É isso que eles esperavam. Na verdade, as pessoas esperavam dois tipos de Messias, que era o Messias sacerdotal e o Messias real, né? O Messias sacerdotal é aquele que veio da linhagem de Arão, né? De Levi, da descendente de Levi, que era um sacerdote. João era vindo dessa linhagem, não vinha? Claro, então assim, ele esperava assim, o sacerdotal, aqueles que vinha fazendo o papel do sacerdote, perdoando pecados. Só que eles esperavam também o Messias real, que é o Messias que era o rei da linhagem de Davi. Então, assim, e aí João ficou exatamente nesse fogo cruzado. Ele dizia, qual dos Messias é você? Eles pensavam que pelo menos um do Messias era ele. Veja só, se João fosse um homem egoísta e ele quisesse trazer para si as glórias, ele ia logo pegar um desse título para ele, não iria? Já porque que era Jesus dois, ia né? ser um? Não, eu sou o outro. Eu sou o outro. Mas ele veio exatamente com uma missão clara, movido pelo Espírito Santo, para deixar claro que não teria outro. O Messias era Jesus, esse é o verdadeiro Messias, né? Então, assim, ele não trouxe nenhuma glória para si. Isso é uma lição para mim das mais extraordinárias aqui. E o senhor agora me fez aparecer uma pergunta aqui, agora se vire para me responder, que eu fiquei na dúvida. O fato dele não pegar nenhum desses, não é pelo fato dele não ser só, mas ele não querer adquirir, será que não era porque Jesus assumiria essas duas funções, tanto a real como a sacerdotal? Jesus ele assume tanto a sacerdotal como a real. E ele assume isso na cruz do Calvário, a sacerdotal pagando o preço pelos nossos pecados. Ele é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele assume o papel do real, mas não do reino terrestre, mas do reino celestial, muito maior, de uma abrangência muito maior. E aqueles que ficavam esperando as glórias desse mundo tiveram muita dificuldade para não entender. E o pior, sabe o que é? É que até hoje muitos de nós não entendemos isto. Nós ainda ficamos buscando o reino terreno. Infelizmente. Agora, Rafael, uma pergunta difícil para ti, está lá na lição. Se você não estudou o problema, agora você está lascado. Quer ver? Ó. Eu achei essa pergunta fantástica. Essa para mim. Sem pressão, né, Rafael? Para mim, essa pergunta, e para você que está aí, ó, olha essa pergunta. Nós estamos falando de João, que preparou o caminho, que fez tudo direitinho. Olha essa pergunta, bem no finalzinho. De que forma, como adventistas do sétimo dia, devemos cumprir o mesmo tipo de ministério que João Batista realizou? E quais são os paralelos entre nós e ele? O interessante é que Jesus, quando ele nos chama, quando ele nos liberta do pecado, a gente tem alguma mudança na nossa vida. E as pessoas, quando eles olham para a gente, eles enxergam essa mudança que teve. Então, o que acontece? Dessa maneira como Jesus nos mudou, a gente pode também, através da nossa vida, mostrar para as pessoas essa mudança. E quando as pessoas olharem para a gente, vai ver que a gente mudou
mas vai ver que é algo diferente. Não é algo que vem de mim, é algo que vem de Cristo, né? É onde a gente tem a oportunidade de transmitir através da nossa transmitir. vida, o Cristo, né? O Messias. Para muitas pessoas, eu gosto desse conceito. Para muitas pessoas, a única Bíblia que eles lerão seremos nós mesmos. Então, assim, se nós tivermos uma comunhão com Cristo, se nós tivermos aceito a Jesus como Messias, como Salvador e o Senhor da nossa vida, nós não temos luz em nós mesmos, mas nós vamos refletir essa luz. Amém. Amém. E João preparou o caminho para Jesus vir, quando ele veio para morrer pelos nossos pecados, né? Agora nós temos a oportunidade e o privilégio de transmitir para as pessoas que Jesus voltará, mas de maneira diferente, né? Como rei, né? E vai nos levar para morar no céu. Ou seja, então podemos dizer que nós somos os preparadores do caminho? Com certeza. Olha que coisa chique. Só muda o momento, mas preparar o caminho para Jesus voltar. Né? Para o mesmo Messias, né? Interessante isso aí, né? Esse conceito, né? Ele preparou para o Messias vir pela primeira vez, e nós estamos preparando o caminho para ele voltar, né? A segunda volta de Por Jesus. isso, pastor, que eu chamei gente inteligente para ficar com nós aqui. Senão você estava perdido aí só comigo aqui. Que bênção. Vamos lá. Na parte de terça-feira, tem uma pergunta que eu já achei essa pergunta muito chique que eu quero fazer aqui para vocês, se virem aí. Ó, que proclamação, o pastor até já tocou nela, né, pastor? Que proclamação João Batista fez sobre Jesus? Que imagem ele usa para retratá-lo e por que ela é tão significativa para a compreensão de quem era Jesus e qual seria sua missão? Quando João vê Jesus, ele chama do que mesmo? Eis o Cordeiro de Deus. Ei, coisa linda! Qual é a importância disso? A importância de que ali estava na frente deles, de João Batista e seus discípulos, ali o Cordeiro de Deus, que foi anunciado ali muitos anos atrás, né, no santuário. Então, ali estava na frente deles o próprio Criador do Universo queria morrer, que era simbolizado no Cordeiro, no santuário. Eu posso complicar, pastor? Pode. Pastor, posso dar referência ao Cordeiro do Éden, morto para vestir Adão e Eva? O Cordeiro do Éden, ele foi a primeira referência, não é? E ali, quando eles tiveram que tirar a vida daquele cordeiro ali, eles começaram a sentir o peso da morte, o peso do pecado, na verdade, que leva à consequência que é a morte. Então, aquele foi o primeiro cordeiro, mas depois daqueles vieram muitos cordeiros, milhares de cordeiros. O povo de Israel sacrificava de manhã e à tarde. O sacrifício anual, que era, não é, o momento da purificação. Então, assim, era para eles estar sempre lembrando que um dia o verdadeiro cordeiro viria, porque aquele cordeiro era apenas uma lembrança, era apenas um símbolo, era para não esquecer do que um dia realmente viria, porque aquilo era um cheque predatado, era uma promessa que um dia Jesus viria para dar a sua vida por nós. E, finalmente, o dia estava chegando com a vinda do Messias, porque depois de 3 décadas e pouco mais, Jesus estaria finalizando a sua promessa, que é de dar a sua vida pelos seres humanos. Interessante, eu fico imaginando João, quando ele olha para Jesus e fala essa frase, eis o Cordeiro de Deus. Ali deve ter passado um filme na mente dele, né? De tudo aquilo que ele sabia, e ali ele estava vendo o Cordeiro. Né? Eu acho legal quando ele fala assim, para mim foi revelado que eu veria o Espírito Santo vindo sobre ele. Ou seja, Deus ele dá todas as evidências. Deus não deixa a gente sem nenhuma evidência para crer, né? Nós não cremos no algo que é cego. Assim, tolice, crendice. Não, Deus deu evidência. Está aí a criação. Está aí a redenção. E ele diz, eu estou aqui agora, né? Basta a gente crer, né? Cada detalhe a profecia estava sendo cumprida, né? Porque as profecias messiânicas, elas já tinham sido reveladas, quer dizer, o ser humano não tinha motivo para duvidar da vinda do Messias, mas a nossa falta de fé, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de vontade de conhecer verdadeiramente os planos de Deus é que leva a essa cegueira espiritual. E é muito fácil a gente olhar para trás e condená-los por isso. Mas nós continuamos fazendo a mesma coisa quando nós nos afastamos pior, de né? Jesus. Porque hoje nós temos conhecimento maior que eles, né? É verdade. Tem muito mais evidências, muito mais sinais, né? Igual o João falou, de que... Eu gosto assim, Rafael, como a Bíblia descreve o papel de Jesus como Cordeiro de Deus, né? Tem aquele versinho que diz carregando. Eu acho lindo esse verso, né? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro.
os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para justiças, e pela sua ferida. Não é lindo isso? Isso é fantástico. Quando você lê isso, que sensação que dá na gente, hein? A sensação é que eu não preciso lutar com as minhas dificuldades, com minhas próprias forças. Cristo me dá forças para vencer o pecado. O interessante é que o pecado já não nos domina mais. Depois que a gente aceita Cristo, Cristo nos dá força e vencemos essa vontade nossa que às vezes temos de pecar, mas Cristo nos dá força para vencer, né? Porque, igual o Davi falou, em pecado a gente nasceu. E essa natureza sempre vai estar diante de nós. Mas Cristo nos dá força. Por causa da morte dele, ele nos dá força para vencer as dificuldades. Né? Pastor, sabe o que eu achei interessante dessa lição de João? A posição que ela está. Só para você entender, 4, 5 anos antes escrito. Na lição de Marcos, Marcos fez questão de mostrar Cristo como um cordeiro pascual. Ou seja, o cordeiro era morto na quinta-feira, certo? Ele era comido na sexta. Quer dizer, que Jesus é entregue na quinta-noite, né? No início da quinta, e ele é morto, Davi, na sexta-feira, onde ocorria a libertação. E aqui João dizendo, olha, o cordeiro está aí, ó. Como essas lições vão fazendo a gente entender melhor o papel de Jesus como cordeiro salvífico, né? Esse é o ponto alto nessa tragédia do pecado, né? É a maior expressão de amor que o mundo poderia conhecer. E nós podemos continuar dizendo que amor é esse, de Jesus, ele dar a sua vida por nós. Sabe, o plano da salvação foi arquitetado desde o princípio, mas quando chegou o momento, houve silêncio no céu. Os anjos ficaram na expectativa, porque haveria sim possibilidade de Jesus desistir da cruz. E por isso as hostes satânicas se reuniram, estavam todas ali. Se tu és o Filho de Deus, desça daí que nós vamos crer em você. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo, e nós vamos crer. Quer dizer, toda a hoste satânica queria que, na verdade, ele desistisse. O que parecia um fracasso para o judeu, na verdade, era uma grande vitória, né? Para a humanidade. Tremendo. Agora, uma coisa muito interessante, quando a gente vai para a lição de terça-feira, eu vou falar para vocês assim, eu sempre li essa lição, sempre li essa história no ano bíblico, e eu ficava assim, imaginando, a gente vai fazendo junto aqui agora, as minhas dúvidas, eu vou tirar com vocês. Veja bem, o que acontece? João tinha os discípulos dele. Era de quem os discípulos? João. De João. Aí, de repente, João vê Jesus vindo e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro. Rafael, o que acontece com 2 discípulos de João? No mesmo instante, eles deixam João para trás e vai atrás de Jesus, vai atrás do Cordeiro. E com razão, né? Já que ele... eles tinham razão ainda, os dois, engraçadinho? Com certeza, o João deve ter falado muito desse Cordeiro que viria. Se ele veio para ali mostrar sobre a luz, então naquele momento ele falou assim, é o Cordeiro de Deus, é a luz que viria. Eu fico bravo com esses dois sempre. A Bíblia revela bem qual que é o primeiro, né? Sim. Que está em João 1, versículo 40. André, o irmão de Simão e Pedro, né? Esse aqui está revelado, é André. Uhum. E o outro, os estudiosos, que possivelmente é João, o próprio João, né? Mas o ponto que você tocou é muito forte, porque se João ele fosse ciumento, ele ficaria dizendo assim, eu não vou nem revelar não, porque eu vou, né? Mas ele revelou, eu fico imaginando assim, ele dizendo assim, é esse que vocês deverão seguir, agora me esqueça, porque aqui é o que realmente importa. Agora, faz ligação com uma frase de João. Aquele que há de vir, eu não sou digno nem de amarrar a... Desatar os seus pés. Aí, de repente, as pessoas vão. Se ele tivesse falado da boca para fora, o que ele tinha feito com esses dois? Seus malditos, você estava comigo, agora perdi a importância. Agora, você falou uma coisa que é muito certa, que é bom pensar melhor nisso. João preparava eles para a vinda do Messias. Agora, o pastor falou, não tinha vaidade em João. João sabia o propósito para que ele veio. E ele não desviava o seu propósito. E, às vezes, nesse mundo, a gente desvia do nosso propósito, daquelas convicções que temos,
por causa das coisas desse mundo. A gente não deve desviar das nossas convicções, daquilo que a gente crê, por causa de coisas terrenas, né? Mas por que João ele conseguia exercer essa influência em cima dos seus discípulos? Porque era algo que ele queria para ele. Então, assim, ele desejava a vinda do Messias. Ele havia entendido o papel do Messias. Ele queria a salvação que vinha por intermédio do Messias. Então, se ele desejava isso para ele, ele conseguiria compartilhar para as outras pessoas. Nós só vamos influenciar pessoas quando nós vivemos essa experiência como uma experiência pessoal. Pastor, e que exemplo para nós como igreja. Às vezes a gente, por qualquer coisinha, né? Eu não fui reconhecido. Não, eu que trouxe aquele cara para a fé, agora ele anda só com aquele outro lá. João, nem aí. Vai, porque vocês estão indo pelo caminho certo. Olha que coisa interessante. Agora tem uma outra pergunta aqui. Qual a reação dos ex-discípulos de João? Já botei a frase ex, porque agora não era mais de João, certo? Agora eles eram de Jesus. Após estarem com Jesus. Eles vão lá, passam esse dia com Jesus. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles ficaram na dúvida, né? Eles ainda continuavam meio com um pouco de dúvida, né? E Jesus foi mostrando através do relacionamento com eles ali e foram tirando todas as dúvidas deles. É porque eles passaram o dia ali com Jesus, né? A Bíblia deixa claro que eles ficaram ali até passaram o dia com Jesus. E ali Jesus, eu fico imaginando quantas coisas Jesus falou para eles, né, naquele dia. E tem uma coisa que Ellen White fala, que todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um verdadeiro missionário. Felipe começa a fazer esse trabalho, né? Aí um vai levando o outro, né? Eu achei isso interessante demais. Foi o que aconteceu. Um foi levando o outro. Felipe leva Natanael, não é isso? Natanael, já vamos enrolar já. Vamos botar já a Natanael e Felipe aí, tudo nessa lição junto aí. Porque eu acho muito interessante os passos. Um vai com Jesus para ver se realmente ele era o Messias. Chega lá, eles veem que é o Messias, já corre chamar o irmão. E eles falam, achamos o Messias. Entendeu? Eu achei muito chique isso. Como o conhecer Jesus de verdade, pastor, é aquilo que o senhor prega, quando o senhor prega, o senhor fala a mesma coisa. Quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente tem vontade de falar dele, né? Levar as pessoas até ele. Interessante isso, né? Interessante que quando a gente conhece Jesus, eu digo assim que a gente não deve perder isso, mas quando a gente conhece Jesus, assim, a gente tem aquela vontade de contar para as pessoas sobre esse Deus que a gente conheceu, sobre esse Deus que nos transformou. E, às vezes, com o tempo, a gente vai deixando-se esfriar. E não devemos deixar. A gente devemos continuar falando para as pessoas, cada dia, onde a gente quer, qualquer pessoa que a gente entrar em contato, onde estivermos, devemos falar do amor de Deus e transmitir. Às vezes, não precisa nem falar, pastor, como o senhor falou. As nossas atitudes, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, vai demonstrar esse Deus que servimos. Né? Amém. E eu acho muito interessante também as formas que eles comunicam para as pessoas quem eles encontraram. O primeiro lá, eu esqueci o nome dele, Felipe. Não, Felipe não, o André. O André chega para o irmão dele e fala assim, olha, achamos o Messias. E Natanael? Chega para falar, não, encontramos aquele de que os profetas falavam. Ou seja, eles também se prepararam pelo Torá e por João Batista para reconhecer quando Jesus viesse. Jesus não pegou pessoas de surpresa que nem sabia quem era ele. Porque Natanael estudava a Bíblia, o Torá que tinha, porque sabia que os profetas, salmos, como Jesus falou lá no caminho de Emaús, falava da vinda dele. E também o outro chega para encontramos o Messias, porque ele também viu as características de Jesus na profecia dos Messias. Ou seja, pastor, nós vamos reconhecer Deus por intuito ou estudando a palavra dele? Nós precisamos ter muita convicção. Por isso, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade nos leva a vencer os preconceitos. Existem muitas pessoas que têm dificuldade para vencer os preconceitos, e os preconceitos nos impedem de ver a Deus. Por exemplo, os meus pais me ensinaram a vida toda que esse aqui é o caminho. Mas, de repente, os meus pais não tiveram uma convicção plena e o conhecimento da palavra de Deus como eu estou tendo a oportunidade de ter. Certamente, se os meus pais tivessem a oportunidade de conhecer o que eu estou conhecendo, talvez eles fariam mudança na vida deles. E cada um será julgado segundo a luz que tem.
Olha como Filipe, Natanael, ele era preconceituoso. Bem lembrado. Quando Filipe diz assim, Jesus de Nazaré, De lá? De lá, porventura poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré é uma cidadezinha pequena. Eles, não, rei sair de Nazaré, isso é impossível. Na verdade, exatamente de Nazaré é que vem a salvação para a humanidade. Amém. E ele precisou vencer o preconceito. E quando é que ele vence o preconceito? Quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Espera aí. Opa, eu estava lá sozinho. Uai, como que me viu? Mas o que ele estava fazendo lá? Ele estava orando, ele estava buscando, ele era uma alma sincera. E por isso que Jesus, é claro, ele é onipresente, não se esqueça, Jesus ele nunca perdeu a sua divindade. O que ele não fazia usar em benefício próprio, ele nunca perdeu. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então, assim, e ele foi ali impressionado e por discernimento espiritual, e ele conseguiu ver Natanael lá clamando a Deus. E aí ele diz assim, esse aqui é uma alma sincera. E ali caiu todos os preconceitos e ele reconheceu Jesus como Messias, e por ter reconhecido Jesus como Messias, ele também experimentou a transformação. E sabe uma coisa que eu também, obrigado, pastor, que eu gostei muito, uma coisa que eu acho interessante, como Filipe lidou com o preconceito de Natanael. É legal isso aí. Filipe falou para ele, vem ver. Vem ver. Normalmente a gente já quer partir para porrada, já não quer? Isso, a gente quer discutir, quer tentar explicar o nosso ponto de vista. Não, vamos fazer um debate. Isso. E não foi assim, né? Filipe falou para ele, vem ver. O preconceito que ele tinha, ele falou, vem ver. E ele foi. O interessante é que até a lição trouxe aqui a questão da amizade que eles tinham. Olha como que a gente não devemos discutir e devemos ser amigos das pessoas. E através da nossa amizade, eles vão conseguir encontrar com Cristo. E falando isso que o pastor comentou, Jesus demonstrou o que para Natanael? Jesus demonstrou que conhecia ele. Mesmo sem estar com ele, Jesus o conhecia. Mesmo Natanael demonstrando um certo preconceito com a cidade que Jesus veio, mas Jesus falou para ele, demonstrou que conhecia ele, né? E se Jesus sabia que ele estava lá, como Deus, também sabia o preconceito que ele tinha. Mas Jesus não se preocupou com o preconceito, né? Só queria mostrar o amor dele para com. É nesse contexto que Paulo ele diz que se fazia de fraco para ganhar os fracos, de forte para ganhar os fortes. Então, assim, nós também temos que entender que cada pessoa ela tem um estágio na trajetória cristã, na sua vida espiritual, e nós devemos respeitar o estágio de cada uma dessas pessoas. Como vocês muito bem colocaram aqui, Filipe respeitou esse estágio em que Natanael se encontrava e teve paciência com ele. Eu preciso aprender mais com isso. Eu acredito que muitos de nós precisamos aprender com isso, né? Respeitar o estágio de cada um. Não querer exigir de uma pessoa que está começando uma trajetória cristã como alguém que já deu muitos passos pela frente. E às é vezes diferente. Fui agraciado com maior entendimento de uma coisa que outra pessoa, mesmo que esteja no mesmo estágio que eu, não foi agraciado com aquele conhecimento. Então, sempre respeitar tudo isso. Bem lembrado, pastor. E você pode conhecer mais em um aspecto, você pode ter caminhado mais em alguns aspectos da vida cristã, mas em outros você pode estar para trás. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Exatamente. Às vezes, em um certo aspecto tem um conhecimento maior, eu tenho um conhecimento maior em outro, ele tem outro conhecimento maior em outro aspecto, e assim nós nos unimos e nos fortalecemos. Amém, amém, que possamos ser assim. Agora, na parte de quinta-feira, aí é um homem muito importante. O testemunho de Nicodemos. Como é que Nicodemos chega para Jesus? Como é que ele tratou Jesus? Como que a Bíblia, a lição, fala desse encontro? Interessante que Nicodemos ali, ele era um dos líderes ali, né, da igreja, e ele vai encontrar com Jesus de noite, justamente para que ninguém... Ficar escondidinho? Isso, para que ninguém visse ali o Nicodemos, ali um daqueles... Ainda mais que não tinha um monte de poste, é isso? Ia ficar mais fácil. Naquela época não tinha luz, né, desse jeito. E ele vai ali de noite encontrar com Jesus, justamente para que as pessoas não enxergassem, né, e não vissem um líder daquela época encontrando com Cristo. E Jesus deu um pau nele porque ele foi escondido ou não? Não. Eu acho que Jesus é importante demais para a gente, né? Jesus o conhecia, né, e não agiu com amor com ele, né? Um afeto. Ali trouxe ele para Jesus, né? Pastor, esse diálogo, Jesus, Nicodemos, o que você acha interessante nisso ali, assim, desse encontro? O que mais me chama a atenção é que Nicodemos conhecia desconhecendo. Ele sabia sem saber.
ele dá evidências de que Jesus era o Messias, mas ele ainda não o tinha aceito completamente como Messias. E nós vamos encontrar muitas pessoas nessa trajetória. Você não pode esquecer de uma coisa: meio salvo é mesmo que perdido. Quase salvo é mesmo que perdido. Então, ou você aceita Jesus completamente, ou você faz uma entrega completa e sem reservas, ou você deixa de lado tudo aquilo que vai interromper no seu relacionamento com Cristo, ou você está perdido. E Nicodemos estava exatamente nesse estágio. Ele reconhecia muitas coisas de Jesus, ele era um homem inteligente, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um homem extraordinário. E até Jesus diz: você que é um homem importante, não sabe dessas coisas tão simples, não é? Necessário te é nascer de novo. E Jesus não rodeia, ele vai direto ao ponto. Não é necessário te é nascer de novo. E aí ele dá uma, não sei se ele dá uma desentendida, né? Como é que eu posso nascer de novo lá no ventre da minha mãe? Já sou um homem bem adulto. Bem desentendido, porque ele sabia o que tá de brincadeira, ali. Né? Ele sabia. Mas o que Jesus disse para ele assim, e Jesus vai no mesmo tom dele. Mas um homem tão inteligente que nem você, na verdade, estava lhe faltando discernimento espiritual. Cuidado, porque pode nos faltar discernimento espiritual nessa trajetória cristã. E mostra uma coisa aqui, Rafael, que conhecia, sabia, já tinha ouvido falar dos milagres, tudo, mas não tinha ainda se convencido, né? Como o pastor falou, não tinha ainda aquela... O que isso tem de implicância, que implica também conosco, essa questão de Nicodemos e Jesus, e eu e Jesus hoje? O que eu tenho que tirar disso? Isso é muito importante, que às vezes a gente vem na igreja, a gente estuda a palavra de Deus, a gente vem aos cultos, e, na maioria das vezes, a gente não está convertido. Às vezes, a gente faz isso porque meu pai fazia, minha mãe fazia, e hoje estou aqui porque virou uma rotina. E, às vezes, a gente não teve um encontro verdadeiramente com Deus. E, quando Jesus vê o coração de Nicodemos, ele fala para Jesus, ele fala para Nicodemos, que ele precisa nascer de novo, ele precisa de converter, ele precisa de mudar de direção. Isso é muito importante para nós hoje também, porque não podemos passar momentos superficiais com Cristo. A gente precisa passar momentos que nos aproxima dele, que nos faz reconhecer ele como o Criador do universo e que veio para nos salvar, né? Esse ato de nascer de novo, pastor, como tem que ser algo diário e como tem que ser algo urgente, né? Eu gosto daquela expressão bíblica de que a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã. Muito bonita. Então, se ela se renova a cada manhã, é porque ela só tem um prazo de 24 horas. E ela só tem um prazo de 24 horas, não é porque a misericórdia é limitada, mas porque nós, seres humanos, eu nunca tinha pensado desse jeito, precisamos dela todos os dias. Então, a gente tem que correr atrás diariamente. A minha decisão em seguir a Jesus hoje não vai garantir nada para amanhã. Amanhã eu tenho que tomar essa decisão ou renovar essa decisão mais uma vez. Isso tem que ser diário, um processo diário. Muito bem colocado, Rafael. Tem que ser todos os dias. Vencer o eu, esse é o maior desafio do ser humano. E o que nos impede de viver uma vida de comunhão com o Senhor é exatamente o nosso egoísmo. Que lição, hein? Que lição. A lição começa lá, aqui na parte de João Batista, testemunhando, a gente mostrando a humildade, o desejo dele, de que o Messias, né, o pastor ressaltou, você ressaltou isso. Aí depois vem para os discípulos dele. Aí depois vai vindo Natanael, Filipe, chega em João Batista e termina com o nosso verso, né? Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu queria que vocês, em poucas palavras, fizessem uma consideração da lição inteira com esse nascimento. O que você quer, Rafael, começar por ti, deixar de mensagem para os nossos amigos que estão conosco nos assistindo? Que devemos tirar de nós a cada dia o nosso desejo, o nosso eu, e colocar Deus em primeiro lugar. Que possamos buscar a Deus a cada instante da nossa vida. Porque somente Ele vai nos dar força para vencer as nossas dificuldades. Interessante que o pecado é individual. E cada um tem suas fraquezas, tem suas dificuldades, e tem certeza que Deus vai nos dar força para vencer cada dificuldade. É por causa dEle, pelo nome dEle, pelos méritos dEle, que conseguimos vencer a nossa fraqueza, né? Amém. Pastor, qual o recado que você quer deixar para nós? O recado que eu deixo é assim, esse mundo de pecado,
é uma ilusão constante. Você nunca vai ter felicidade plena aqui. Você pode ter momentos de alegria, mas felicidade plena não existe. Não deposite as suas esperanças nesse mundo. Tenha certeza de que o único caminho da verdadeira paz, da verdadeira alegria é Cristo Jesus. Então, entrega a sua vida completamente a Ele, tenha certeza de que Ele já pagou o preço, a vitória já está garantida, e agora só basta você aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Faça isso diariamente e descanse em paz, na certeza da vitória garantida. Amém. Vamos todos nós fazermos isso diariamente, fazer de Jesus o nosso pão de cada dia, fazer da misericórdia dele, como o pastor falou, nossa renovação diária, nosso novo nascimento. E eu quero, pastor e Rafael, terminar lendo a parte de sexta-feira. Tem 2 pedacinhos aqui que eu achei formidável. Diz assim, olha, você que não tem lição, olha o que você está perdendo porque você não está pedindo para a gente. Aqui, ó, por meio da fé, recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é o nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos. O remédio contra o pecado. O arrependimento vem de Cristo tão certamente como o perdão. Aí quando a gente se arrepende, quando a gente tem o perdão, ela diz assim, então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer em Cristo, agrada-me fazer a tua vontade. Oh, Deus meu. Olha que maravilha, que bênção, que bênção, que bênção. Que Deus possa fazer com que você e eu estejamos sempre, diariamente dispostos a nascer e renascer para o reino de Deus. Que nós possamos, assim como João, se esvaziar de nós, permitir que o Cristo que veio, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz, que já deixou para nós toda a salvação, que Ele possa ser o nosso guia por intermédio do Espírito Santo. Que possamos fazer da palavra de Deus o Deus Verbo, possamos fazer da palavra dele o nosso poder diário, para a gente se encontrar com Ele todas as manhãs e podermos assim sermos testemunhas tão vivas como foi Natanael, André, Felipe e depois os 12, né? Que um, tadinho, se perdeu, mas um outro tomou o lugar dele, porque no reino de Deus há sempre mais um lugar, e é o meu e é o seu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que ama, não se importa com nossos preconceitos. O Senhor trabalha em nós para que possamos nos esvaziar e permitir que o Espírito Santo faça de nós cada dia novas criaturas. Ó Deus, nós queremos nascer de novo. Faça esse milagre em nós. Faça esse milagre nos amigos que estão nos ouvindo. Que eles possam ser, ó Deus, também a fé, né, ou a Bíblia, para que outros possam Te enxergar. E que nós juntos possamos trabalhar para Ti, sermos testemunhas e levar outros para o pleno conhecimento do Seu reino. Ó Deus, por favor, faça de nós filhos e filhas de Deus, que é o nosso desejo, é tudo que a gente quer, mas que dê poder para que a gente não desista nunca disso. Amém. Nós suplicamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom, eu agradeço muito, pastor, agradeço você também, Rafael, agradeço a família de vocês por ter nos emprestado vocês para nós. Kevin, muito obrigado, Kevin, Deus abençoe você também demais, e você que está aí nos vendo, por favor, semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, estaremos aí, na sua casa, na sua tela, aonde você estiver, mas lembre sempre, 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 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até daqui a pouco.